A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Diana Aguiar com o tema A Cólera, do grupo Fé, Esperança e Caridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cólera e para ilustrar, esse assunto, a gente vai dar o exemplo do quase linchamento da mulher adúltera, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2 a 10, onde aquela mulher é pega em adultério, E aí eles levam ela em praça pública para ser apedrejada e Jesus, muito tranquilo, estava escrevendo, continuou escrevendo e eles perguntam para ele o que deveria ser feito e ele, então, no final, ele acaba falando com aquelas pessoas, que atirasse a primeira pedra àquele que não tivesse nenhum pecado. E as pessoas, acredito eu, que inundada moralmente pelo fluido de Jesus, sentiram em suas almas o que ele quis dizer. E aí foram saindo um a um, dos mais novos até os mais velhos, e ninguém julgou a ela. E aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que os julgavam? E ela disse que eles haviam ido embora. E ele fala para ela, então eu também não te julgo, vai, não erres mais. É interessante que em 2014, em São Paulo, aconteceu também uma situação onde teve uma fake news, criaram uma notícia falsa com uma foto de uma mulher que havia sequestrado uma criança. Só que tanto a foto quanto a notícia era falsa. E em um determinado local passou umas pessoas e identificaram essa mulher da foto. E aí juntou-se um agrupamento e lincharam aquela mulher, onde ela chegou até via óbito. E na verdade ela não tinha feito nada, A gente sabe que o acaso não existe, mas há bastante tempo depois da mulher adúltera, houve esse linchamento de uma mulher também. E por que essas coisas acontecem? Nós vemos que é porque pela nossa cólera. A cólera é um sentimento que, diante da nossa falta de entendimento, de raciocínio, nós colocamos para fora a nossa animalidade que nós ainda temos, E é esse ensinamento que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós, Ele vem mostrar para a gente uma leitura bem singela, mas muito explicativa, no capítulo 9, onde fala bem-aventurados são os mansos e pacíficos, na passagem que fala sobre a cólera. E começa colocando para a gente o seguinte: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é, e não suporte passar por uma contrariação que possa rebaixá-la. Isso é uma das coisas que nos acontece muito, Então ele já começa falando o que nos encoleriza. Primeiramente o nosso orgulho, A partir do momento que a gente se julga superior ao outro, a gente se coloca numa condição de não suportar muitas coisas, E de ser julgadores da situação. E aí é onde que a gente se equivoca, porque se nós formos ver, a maioria de nós, porque não temos tantos espíritos missionários assim na Terra, a espiritualidade tem trabalhado anonimamente, mas com uma porcentagem sim de espíritos que vêm, principalmente agora, ajudar na regeneração, trabalhar de forma mais ativa nessa transformação, mas a maioria de nós está na mesma escadinha evolutiva, uns melhorando num lado, mas com o outro a trabalhar, mas mais ou menos na mesma condição. Então, se nós formos olhar, a gente não tem por que se julgar superior a ninguém, Mas quando a gente se coloca superior ao outro, a gente acaba equivocando,
por achar que não deve passar por essa ou aquela situação. Quem é fulano para falar assim comigo, né? Geralmente são os nossos pensamentos. Quem é fulano para me tratar assim? É a nosso orgulho, né? Falando mais alto e nos causando grandes sofrimentos, né? É até interessante a gente falar, abrir um parênteses aqui. Eu citei a mulher adúltera, porque se a gente for olhar, o que seria esse adulterar, né? Adulterar é agir, né, fora do que é a conduta moral, é modificar um combinado, né, como a gente sempre fala com as crianças. Então, se nós formos olhar, todos nós somos adúlteros, né? Ou já fomos algum dia, ou um dia seremos. Por quê? Quantos combinados que nós deixamos de cumprir? Os próprios mandamentos, será que nós seguimos todos os mandamentos que foi recebido por Moisés? Será que nós seguimos todas as condutas do homem de bem que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos desmiuçar, né, o que seria esses mandamentos? Será que nós cumprimos todas as regras que a sociedade nos impõe? Então, quando a gente se encoleriza, a gente esquece disso, né? E se julgando superior, esquece totalmente que todos nós erramos. E aí esse julgamento nosso acaba caindo por terra, se nós formos analisar dessa forma. Todos nós somos adúlteros, todos nós erramos, todos nós em algum momento ainda deixamos de cumprir algum combinado, né? Então é importante a gente se colocar nessa condição de igual para a gente ter mais tolerância com o outro e até com nós mesmos, porque quando nós não aceitamos os nossos erros e as nossas dificuldades, nós sofremos e fazemos as outras pessoas sofrer também. No Evangelho, eles continuam falando para a gente, olha, faz também com que se considere de tal forma acima do seu semelhante, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ele entra em cólera. Então é isso, a gente se coloca numa condição tão melhor que o outro, porque eu faço melhor, porque eu sou melhor nisso, né? Porque eu sou filho de fulano de tal, porque eu sou neto de não sei quem, porque eu sou da não sei aonde, porque a minha cor, né? E aí a gente vai. E aí o que acontece? Se a pessoa se compara, cria comparações, a gente se encoleriza, né? E aí é onde a gente perde totalmente o discernimento, que é o que eles colocam pra gente, olha. Procurar a origem desses acessos de demência passageira. Por que eles colocam demência passageira? Porque demência, né, no sentido da palavra, e eles geralmente brincam muito com as palavras no Evangelho, a gente tem que sempre estudar. Demência seria, ele afeta duas funções do cérebro, o discernimento e a memória. Então essa demência passageira é um momento em que a gente perde o discernimento, né? A capacidade de discernir, de separar as coisas, o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que é bom, o que é ruim, e perde a memória. A memória que vai fazer a gente refletir sobre tudo que a gente já aprendeu dentro do Evangelho de Jesus, né? De não julgar, do orgulho, né? Dos mansos e pacíficos. Então, do que nós somos, de que nós já erramos. Então, a gente perde esse discernimento, né? Para tomar a melhor decisão naquele momento. E perde também a memória. Porque se a gente for lembrar, né? Não precisa ser muito longe, não precisa ser na outra existência, não, nessa mesmo. Esse ou aquele equívoco que nós já cometemos, nós não vamos julgar. Isso é uma coisa certa. Nós não vamos julgar, né? Então, essa demência passageira faz com que a gente esqueça quem nós somos, não é verdade? Eles continuam, olha, essa demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão, e vos assemelha ao bruto. Então, o que acontece? A gente perde a frieza que eles colocam, né?
de raciocínio, de entendimento, perde a razão que faz a gente refletir sobre o que está acontecendo, né? E começa a agir com o instinto mais animal que a gente tem. Por a gente achar que está com a razão, o que a gente faz? A gente se defende. E aí a gente age como um leão, como uma onça, né? Com o intuito de atacar o outro. E nós não deveríamos fazer assim, né? E eles continuam, olha. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido. É interessante que a gente sempre tem falado sobre isso, né? Sobre o orgulho ferido. Além da gente acentuar o orgulho, a gente ainda coloca na condição de vítima, né? Como se as pessoas estivessem nos ferindo. Mas, na verdade, a gente é que aceita a ofensa, né? Dependendo da condição que a gente está, as pessoas não nos ofendem, porque a gente não se coloca na condição de ofendido. Então, é muito mais um trabalho nosso sobre o que nós somos, os nossos sentimentos, do que o outro. Porque nós não podemos modificar o outro. Nós podemos modificar o que nós somos e o que nós sentimos, né? E aí eles continuam, olha. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? É interessante que se alguém te apoia a fazer algo errado, você vai com toda a energia. Mas se alguém te dá um conselho para não fazer o que é errado, a gente ignora, né? Por que isso? Porque nós ainda temos vontade de fazer o que é errado. Então é muito mais agradável ao nosso ser se encolerizar do que pacificar, né? Se alguém chega e fala, fulano, deixa isso pra lá, isso é coisa boba, não vale a pena e tal, a gente fica meio na dúvida. Mas se alguém chega e fala, não, você tem que fazer, você não pode deixar isso pra lá não e tal, a gente não tem dúvida. Vai e causa aquele constrangimento, né? E aonde a gente falou mais seriamente no começo, às vezes criamos situações que chegamos até a ter um óbito, né? Por falta de discernimento e de memória. Porque se nós pararmos a todo momento para refletir, né? E para rever o que nós somos, o que nós já fizemos, como eu disse, não precisa ir muito longe, nessa existência mesmo, nós não encolerizamos com ninguém, nem com nós mesmos, né? Então, às vezes a gente deixa os sábios conselhos, né? Se a gente não quer ouvir um conselho de uma pessoa, porque às vezes o nosso orgulho ainda não está a gente ainda não se sente na condição, né, de baixar e ouvir o outro, abra o Evangelho, abra uma leitura que vai nos fazer refletir sobre aquela situação, busca Jesus através das palavras, de uma prece, né, para que você consiga, através disso, compreender melhor aquela situação e tomar uma decisão mais assertiva, né? E eles continuam para a gente aqui no Evangelho, olha. Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, né? E é interessante a gente parar nesse pueris aqui. Contrariedades pueris, contrariedades infantis, né? Coisas extremamente infantis que acontecem no nosso dia a dia e que nos tira totalmente do eixo, né? É uma toalha fora do lugar, é uma sujeira que caiu no chão, é um fulano que não me deu bom dia, é alguém que me fechou no trânsito, é alguém que me atrasou em determinado compromisso, que se atrasou, né? Então são situações, é alguém que me falou alguma coisa que eu não gostei. São diversas situações que, se a gente for raciocinar, como disse lá atrás, a sangue frio, com discernimento e com memória, nós vamos ver que são situações banais,
como ele disse, pueris, né? Contrariedades infantis, né? A gente fala por quê? Porque as crianças, elas às vezes sofrem com pequenas contrariedades de você falar um não, que não pode comer um doce, que tem que almoçar, né? Coisas assim que nós também adultos, quando nos encolerizamos, podemos ser comparados a essa criança, que como não foi feito do jeito que ela quer, ela se enfurece. E aí ela não enxerga mais nada, ela não raciocina em cima de nada. E aí cabe aos pais e aos educadores mostrar para ela que aquilo é algo banal. Mas quem vai mostrar para a gente, né? A nossa consciência. Então é nesse momento que nós temos que fazer uma prece, é nesse momento que nós temos que respirar para o nosso cérebro funcionar melhor, tomar uma água para hidratar as nossas células, né? Para que a gente possa restabelecer o nosso raciocínio e a nossa memória, para a gente refletir melhor sobre aquilo que está acontecendo, né? E aí eles finalizam para a gente, olha, dependem da importância que atribuis às personalidades diante das quais julgais que todos se devem curvar. É aquela situação que a gente acha que as pessoas têm que fazer só o que a gente quer, né? Só que a gente esquece que as pessoas do outro somos nós. Então, nós também temos que fazer aquilo que o outro quer. Isso é viver em sociedade, né? A gente sempre brinca que o próximo do outro sou eu e eu sou o próximo do outro, né? Então, nós dependemos uns dos outros. Aquilo que eu não quero, eu não vou fazer com o outro e assim sucessivamente, já dizia Jesus, né? No seu desvario, o homem colérico se revolta contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados que ele quebra, porque não lhe obedecem. Ah, se esses momentos ele pudesse se ver a sangue frio, teria pena de si mesmo, ou se acharia bem ridículo, que julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer uma tendência que o faz digno de piedade. Se pensasse que a cólera não serve para nada e altera a saúde, compromete até a vida, ele perceberia que é sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se em coração não devem sentir remorsos por sofrer as pessoas que mais ama? E que remorso mortal não sentiria se em um acesso de fúria cometesse um ato ao qual tivesse que se arrepender por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem permitido que se possa fazer do que mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, gente, nós vimos bem devagarzinho todos esses motivos, né? Dos mais graves aos mais simples, que nos faz refletir por que nós não devemos nos encolerizar, né? Como ele disse, a gente cria situações tão ridículas que, se a gente for olhar, a gente tem pena de nós mesmos, né? E aí ele vem finalizando: como é triste nós nos encolerizarmos e fazer as pessoas que nós mais amamos sofrerem à nossa volta. É muito triste, né? Criarmos situação de sofrimento para as pessoas que nós amamos, né? E isso faz com que atrase o nosso processo de melhoramento moral e faz a gente refletir que tudo que nós fazemos reflete primeiro em nós, né? Então, nós temos que preocupar com os nossos sentimentos, com os nossos atos, para que a gente não sofra e para que a gente não faça as pessoas que estão à nossa volta sofrer. E que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que a gente consiga ser esse manso e pacífico que o Evangelho fala e que é aquilo que nós tanto almejamos, né? Porque como é bom ter paz no nosso coração,
Termina aqui a palestra do grupo Fé, Esperança e Caridade. Boa noite.